Boa noite, queríssimos amigos. Gratificante mais uma segunda estarmos aqui para encontrá-los, brindá-los do Evangelho do Cristo, através dessa doutrina maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Agradecer ao Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Monte Azul, que nos abre as portas mais uma vez para a gente trabalhar, poder servir Jesus de alguma maneira, e principalmente por estarmos mais uma vez aqui com a nossa amiga querida de jornada aqui da casa também, a Graça. Bem-vinda, Graça. Obrigado por nos atender sempre, né? Estar brindando a todos aí com seus ensinamentos maravilhosos. Pessoa que a gente estima e gosta muito de estar compartilhando deste momento, viu? Muito bom ter você e aprender com teus ensinamentos. Então, gostaria de... O pessoal está entrando aí, né? Então, a gente quer convidar a todos para, neste momento, vamos tentar fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Jesus, nosso divino mestre, ele que nos dá o dom maravilhoso de ver e entender os sinais dos tempos, tudo o que está acontecendo à nossa volta e no mundo também, para que possamos participar da vida, pois aqui a gente aprendemos com a convivência. É ela que nos brinda e nos faz nos elevar às diferenças que sabemos que cada um veio passar. Com todas as pessoas que estão conosco, que sejam abençoadas e abraçadas, aqueles que hoje por algum motivo não estão conosco também, aos que depois vão entrar e poder estar nos ouvindo, sejam agraciados com as vibrações de amor e de paz. Dai-nos a graça de acolher a tua palavra, que é eterna, Jesus, para que nossa vida possa sempre ser de discernimento e entendimento daquilo que nos ocorre, pois sabemos que nada do que estamos passando não tem o seu propósito, né? Tudo foi escolhas e foi merecimentos. Às vezes a gente acha ruim, mas é um momento muito importante de crescimento, então que todo mundo reflita. E não há mal que dure para sempre, a gente sabe, né? Seja como for. Com as bênçãos de Jesus, pedimos que nos guarde, nos guie, nos continue gratificando com a seriedade e serenidade do coração de tentar servir a todos aqueles à nossa volta. Uma boa noite a todos, uma palestra abençoada para a Graça, que ela consiga nos envolver e trazer tudo aquilo que necessitamos hoje para a nossa pureza de coração, ao qual é o tema dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças... Que assim seja. Boa palestra, Graça. Obrigado. Até mais. Boa noite. Estão ligados aqui para a gente se reunir mais uma vez. É com muita alegria que a gente se encontra novamente nessa noite de aprendizado. É sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede e agradecemos também por esse recurso que estão à nossa disposição, que nos permite que, mesmo distante, a gente consiga estar juntos. Vamos todos nos sentir acolhidos pelo infinito amor de Deus, pela sua misericórdia, para que a gente termine esse nosso aprendizado de hoje mais fortalecido, mais inspirado para fazer no mundo o trabalho que é da nossa competência. E como o Daniel já disse, o nosso tema de hoje, ele está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pureza de coração. No item 10, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Esse é um tema que ele diz respeito à nossa experiência religiosa,
que todos nós, na busca de uma religião, seja numa casa espírita ou em qualquer templo religioso que a gente se encontra, a gente busca estreitar o nosso relacionamento com o Criador. A gente busca se aproximar de Deus, para que a gente possa perceber melhor essa presença divina em tudo aquilo que nos cerca. Essa é a finalidade que a gente busca na religião. E nós aprendemos que Deus está em todos os lugares, que Ele está em toda parte. E que se Deus está em toda parte, em todos os lugares, por que é que não vemos Deus em tudo? Porque nos falta a pureza de coração. E essa nossa conversa de hoje, ela novamente vai ao encontro do Sermão do Monte. Eu estou dizendo novamente porque a última vez que eu estive aqui falando com vocês, o nosso tema era do Sermão da Montanha. A gente falou de bem-aventurado os aflitos. E na ocasião, eu lembrei de uma fala de Mahatma Gandhi, que eu quero lembrar novamente aqui, para quem não ouviu, para quem já ouviu, ouvir de novo, porque é muito bom. Que Mahatma Gandhi, sob o Sermão da Montanha, ele disse que se todos os livros sacros se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha é a mensagem consoladora, tamanha essa mensagem do Cristo nos traz esperança, nada estaria perdido, a gente conseguiria se refazer. E hoje o nosso tema, pureza de coração, ele é bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que é o que eu disse ali anteriormente. Porque a gente não vê Deus, nos falta essa pureza. É muito comum a gente ver alguém dizendo: aquela pessoa não tem coração. Ou ele tem um bom coração. Fulano tem o coração duro. Ela está com o coração triste. Ele falou com o coração. Eu tenho o coração aberto. Entre outras tantas expressões envolvendo o coração. Isso porque o coração, ele tem sido o símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os nossos sentimentos passassem por ele, seja sentimentos bons, sentimentos ruins, passa pelo nosso coração e deixa ali a sua marca. Marca boa ou marca ruim. E para os cristãos, o coração, ele sempre abrigou a essência do ser, que permite a aproximação entre Deus e os homens. É uma relação direta entre amor e espiritualidade. E o coração é o símbolo desse sentimento de amor. Né? Quando a gente diz alguma coisa sobre oração, fala assim, ó, a gente tem que rezar com o coração. Porque se não rezar com o coração, não vale nada. Já não falamos isso? Ou quando a gente vai desejar algo para alguém, a gente tem que desejar com o coração. Né? Quando a gente chega numa pessoa e fala, olha, eu desejo de coração que você seja feliz com o que você está fazendo. Né? Eu desejo de coração que você consiga esse trabalho. Me pedi perdão. Como o coração tem que estar envolvido num pedido de perdão e num ato de perdoar. Tem que dizer, eu te perdoo de coração. Me perdoa de coração, me perdoa, eu estou arrependido de coração. Então, o coração, ele é o símbolo desse sentimento todo que a gente tem em nós. Então, aqui o Cristo diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles vão ver a Deus. E como é que nós conseguimos essa pureza? Na época que o Cristo esteve entre nós,
O entendimento dessa pureza era diferente, sabe? Não era uma pureza externa. Ninguém buscava no coração, não buscava um sentimento interno lá dentro, mas nas coisas de fora. Porque era assim nessa época. Existiam várias práticas que se acreditava que se fizesse, estava deixando a gente nesse estado de pureza. Vamos lembrar aqui da oração do fariseu, que ele fala: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como aqueles homens que são ruins, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago meu dízimo como de costume. Como que se isso deixasse ele em estado de pureza? Não importa o que se faça. Se eu estou jejuando, eu estou em estado de pureza, né? Se eu pago meu dízimo, eu estou em estado de pureza, eu não devo nada. E Cristo, ele vem mudar esse entendimento. Ele vem mostrar que não é dessa maneira. As parábolas que ele contava, as lições que ele nos deixou, ele mostra claramente uma visão diferente de pureza de coração. E Jesus, ele foi questionado por isso, por ele querer mostrar, né, como é que se tem um coração puro. Ele foi cobrado porque ele dava atenção para as pessoas que eram consideradas impuras. No entendimento do homem, se você fosse visto alguém considerado de má vida, estava se sujando, estava se contaminando. O Cristo não fazia diferença entre nenhuma pessoa. Todos que quisessem se aproximavam dele. E ele se aproximava daqueles que ele achava que estava precisando. Ele foi questionado por fazer uma cura no sábado. Quando uma pessoa precisando de ajuda chega até ele e pede que ele o cure, e ele foi curar e era um sábado, as pessoas, os donos da lei na época cobraram ele. Como? Hoje é sábado e você vai curar esse homem? E ele disse: se vocês tivessem uma ovelha que caísse num buraco no sábado, vocês não atirariam? E eles disseram sim. Ele falou: e por que eu não posso curar esse homem que está precisando de ajuda? Aí o Cristo mostra ali que é para se preocupar em ajudar a pessoa e não com o dia que está acontecendo a ajuda. Ele fala: vocês estão mais preocupados com o dia do que com esse irmão nosso que está aqui precisando de nós. O Cristo também foi questionado por não lavar as mãos, que era um ritual, que era um dogma, né, na época, que eles tinham, não tem nada a ver com a limpeza, tá? Era um ritual que era feito antes de se sentar na mesa para comer o pão. E o Cristo, ele sentou na mesa direto, não fez esse ritual. E eles disseram para ele: mas você não lavou as mãos, mestre, você não vai lavar as mãos? E ele diz: olha só que coisa importante. O que faz mal não é o que entra pela boca. O que faz mal é o que sai da boca do homem. Então, mais uma vez, mostrando que esse estado de pureza, em um simples lavar de mão, não deixaria ninguém puro. Ele foi também cobrado por sentar na mesa com cobradores de imposto. Mas ele ensina que o importante é o amor, é a compaixão, que é o sentimento que está dentro do coração, o sentimento interno. Jesus diz que o importante é a beleza interior e não a beleza de fora. Ele ainda chama a essas pessoas que são lindas por fora e feias por dentro de sepulcros caiados. Sepulcros são túmulos, né? E eles usavam a palavra sepulcro, que é túmulo, que coloca uma pessoa que já morreu. Então, Cristo fala: vocês parecem sepulcros caiados, que por fora
são belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Então se preocupe em ser belo por dentro. O Cristo, ele chama de hipócrita aquelas pessoas que falam, que querem ensinar, mas que não fazem nem o que dizem. O Cristo, ele tinha a companhia dos pecadores públicos. Pecadores públicos, aquelas pessoas que estão expostas. O cobrador de imposto, a prostituta, eles estavam expostos. Todos sabiam quem eles eram, e eles não escondiam isso, e eram odiados, e sofriam preconceito. E Jesus, ele reprova a atitude daqueles que pecam em segredo e ainda querem dar lição de moral. A esses ele chama de hipócritas. Hipócritas são pessoas falsas. Vamos lembrar que ele manda atirar a primeira pedra àquele que não tivesse pecado. Porque eles estavam julgando uma mulher que foi pega em adultério e iam apedrejá-la. Porque a lei de Moisés mandava que se apedrejasse uma pessoa assim. E o Cristo, ele disse: entre vocês, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E por que ele diz isso? Porque ele sabia que todos que queriam condenar aquela mulher eram pecadores igual, mas não estavam expostos. Ninguém sabia. Mas eles, sim, puseram a mão na consciência e ninguém atirou a primeira pedra. Talvez não fossem adúlteros, talvez a gente não tenha cometido o erro que o nosso irmão cometeu, mas cometemos erros diferentes. E o Cristo não nos deu o direito de julgar nosso irmão. Então, com essas atitudes, que são reprovadas por Jesus, que são contrárias ao seu ensinamento, a gente se afasta de Deus. E, se afastando de Deus, a gente fica longe dele. E longe dele, como é que vamos vê-lo? Como que vamos enxergar? Como a gente enxerga alguém que está longe? Aqui nós vamos lembrar de 3 questões do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto. Questão número 10. A espiritualidade. A Kardec pergunta para a espiritualidade: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. E na questão 11, ele continua: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. Lembramos que as atitudes contrárias do Cristo nos deixam longe dele. E aí, na questão 244, pergunta: os espíritos veem a Deus? E a resposta é: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, aqui, olha, a gente tem 2 palavras que nos chamam a atenção. Que ali ele responde que se o homem poderá ver a Deus, quando pela sua perfeição, buscando a perfeição para a gente se aproximar de Deus. E aqui, só os espíritos superiores o veem. Então, o espírito perfeito, o espírito superior, eles são iguais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a nossa perfeição. A gente tem que buscar ser um espírito superior para nos aproximar de Deus. E como então, que vamos conseguir essa pureza de coração que nos permite ver a Deus? Investindo na nossa evolução.
Porque é evoluindo que a gente vai chegar à perfeição, chegar ao espírito superior. Essa pureza de coração, ela está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar ao Pai, tem que passar por Jesus, que é o caminho. Ele é o caminho. É seguir a Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Estudando a palavra do nosso Mestre Divino, a gente vai recordar que no mundo, até hoje, não existiu ninguém igual a ele, com tanta pureza na própria alma. Então, se a gente purificar assim o nosso coração, vamos identificar a presença de Deus em toda parte. Porque puros de coração, veremos a Deus. E quando se trata de coração, Aristóteles, ele afirmou que o coração, na época, ele afirmava que o coração era o órgão do pensamento, das percepções e do sentimento, que era a casa da alma. Aristóteles dizia que o coração era a casa da alma. E Platão, ele disse que a alma se encontrava no cérebro. Tá? Ele dizia que é pelo cérebro que se experimenta de maneira sensível a ação de pensar, uma atividade superior por excelência e definidora da essência humana, enquanto se é um ser racional, enquanto se é um ser pensante. E que o coração, Platão dizia que o coração, ele é a alma sensitível ou emocional, é o princípio dos sentimentos e paixões, como a cólera ou a coragem. Essa noção, na época, significou um divisor de águas na história das concepções sobre o coração humano. Mas muito tempo depois, Kardec pergunta para os espíritos essa questão 146 do Livro dos Espíritos. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Lembrando, né, que Platão disse que a alma estava no cérebro e Aristóteles afirmava que estava no coração. Então, Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade. Tem a alma no corpo uma sede determinada e circunscrita? E eles respondem, não, não tem. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, olha só, tanto Platão como Aristóteles estavam certos. A alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, que usam isso para contribuir para o progresso da humanidade, repartindo seus talentos para o bem-estar do próximo. Então, os grandes gênios que ficam, os estudiosos, os cientistas que ficam dentro de um laboratório buscando descobrir uma vacina para melhorar a humanidade, onde é que está a alma dessa pessoa? Está no cérebro, auxiliando, ajudando ele. Então, Albert Sabin, que descobriu a vacina da polio, quantas pessoas ele não ajudou e ajuda até hoje? Onde está a alma dele? Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, que nos ajuda até hoje. E nós estamos falando de dois, eu falei agora de dois cientistas, mas vamos falar daquela pessoa que limpa uma casa ou lava uma roupa de alguém que está impossibilitado. Onde é que está a alma dessa pessoa? Está no coração. Ninguém aqui está acima ou abaixo. O coração, ele está, a alma, ele está onde está a nossa boa vontade. Então, a verdade é que a evolução, ela só acontece
com a dedicação da caridade de todo o nosso coração. Usando mãos, usando cérebro, usando pernas, não importa. Né? Espiritualidade disse, né? A pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa na cabeça dos grandes gênios. Ela está no coração dos que sentem bastante, dos que dedicam suas ações à humanidade. Então, é isso, é ali que está a alma. E a limpeza é a claridade representada nas coisas, não é? Quando a gente limpa, qualquer coisa que a gente limpa, não fica mais claro? E nos permite ver melhor. Então, a clareza, a gente vê claramente tudo que está passando com a gente e à nossa volta. Estar limpo é estar isento de qualquer sujeira e totalmente sem mancha ou impureza que nos impeçam a manifestação clara e direta do que se deve mostrar. É ser transparente. É não ser falso, como disse o Cristo, nem hipócrita. Para a gente ter um coração puro, é preciso uma mente pura, tá? Liberta de todas as escravidões. Por isso, o Cristo disse, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, é aquilo que sai dele. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, as fofocas. A boca, ela fala do que o coração está cheio. E aí que faz mal para o homem. Porém, também é do coração que vem todas as belezas, a justiça, a misericórdia, o amor, a caridade. O coração é a fonte da nobreza. O coração é a luz que ilumina o desânimo. Então, por isso, Mateus diz no seu evangelho, os puros de coração agem por amor, pelas virtudes nobres. Então, eles verão a Deus. E às vezes, a gente vê a prática de alguns comportamentos que parecem ser puros, mas que no fundo, essa pureza é exterior. É, vamos dizer assim, da boca para fora. Né? Já ouviram esse ditado? Você não falou com o coração, falou da boca para fora. Aqui vale a pena a gente lembrar de novo dos sepulcros caiados, tá? Que pode ser apenas aparente, que mascara todas as nossas verdadeiras intenções. Mas a gente tem que lembrar que Deus não vê a aparência. Deus, ele vê o coração. E é o coração que é a morada do Criador, tá? O corpo é o templo do Espírito e o coração é o palco sagrado da caridade. Quando a gente diz que o corpo é o templo do Espírito, nós somos espíritos encarnados. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. É muito importante cuidar do nosso corpo, como a gente cuida da nossa casa. Se a gente gosta de andar numa casa limpa, o nosso espírito também quer viver num corpo bem cuidado. E a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, nas atitudes, ela também está no pensamento. Sabe, as pessoas puras de coração, aquele que tem o coração puro, ele nem sequer pensa no mal. E essa questão da pureza, ela precisa ser bem compreendida, tá? O que era para Jesus essa questão da pureza? Voltando de novo na época de Jesus. Naquela época, os que se consideravam puros não se aproximavam dos que eram considerados impuros para eles poderem continuar puros. E Jesus, ele vem inverter essa lógica. Ele vem mostrar que a pureza tem que se aproximar do impuro, dos vícios, de qualquer efeito que a gente acha impuro, para modificar a situação. Não é a pureza se aproximando do impuro e se contaminando, mas é ela
contaminando o outro com a pureza, para que possa modificar, para que possa acontecer a transformação. O Cristo, que tinha toda a pureza que ele tinha no coração, na alma, ele não via mal nas pessoas, mas ele via o bem que as pessoas tinham. Ele se aproximava das pessoas e a transformação acontecia. Se aquelas pessoas eram consideradas impuras, elas se transformavam por estar convivendo com Jesus. E nós, a transformação que a gente mais conhecida foi de Maria de Magdala. Maria de Magdala, que era a prostituta, que era obsidiada, ela foi a maior transformação. Ela se tornou apóstolo de Jesus. E foi ela que deu a maior notícia que a humanidade recebeu até hoje. Qual que foi essa notícia? Ele vive. O Cristo ressuscitou, ele está entre nós. Foi ela que deu a notícia, porque foi para ela que o Cristo apareceu pela primeira vez. Então, Jesus nos convida a enxergar aqueles que consideramos impuros com outro olhar, para que a gente possa conseguir essa pureza de coração. E a pureza, acima de tudo, é uma questão de olhar. Um olhar que não se prenda nas aparências, que é muito mais importante do que a maneira como a gente se apresenta, do que a roupa que a gente veste, é a nossa capacidade de enxergar o próximo. É aí que está relacionado a pureza. A pureza é um coração iluminado. E um coração iluminado, ele clareia os nossos olhos, clareia a nossa audição e nos faz enxergar as coisas de maneira diferente. Enxergar no outro, não o que ele é no momento, mas no que ele pode vir a ser. Era isso que o Cristo enxergava. E a gente conhece tanta transformação, né? De Paulo de Tarso, Pedro, todos os discípulos de Jesus, se a gente for ver as histórias deles, né? O cobrador de imposto que deixou o trabalho para seguir a Jesus. Então, teve muitas transformações que a gente pode, estudando, descobrir. Mas o Cristo nos convida para descobrir agora a nossa transformação e a quem nós podemos ajudar nessa transformação. Então, como que se purifica um coração? Jesus deixou isso muito bem claro nas suas lições. Não é com aspectos exteriores. Não é. Cada religião tem o seu jeito de ensinar. Só que, sobretudo, é pelo exercício do bem. Do bem, da fraternidade, do amor. O amor, que é o núcleo que transforma todas as religiões do mundo. Essa era a religião de Jesus, o amor. Jesus, ele sabia encontrar a presença de Deus em todas as situações e em todas as pessoas, em todas as criaturas. E ele é o nosso modelo. Então, cabe a nós copiar as suas atitudes de amor. É isso. É assim que a gente vai conseguir essa pureza de coração e podemos estar ali dentro das pessoas que o Cristo disse. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque essa pureza faz com que a gente enxergue Deus em todas as pessoas, em todos os lugares. Tá bom? Era isso daí, o meu recadinho de hoje sobre pureza de coração. Eu espero ter ajudado e, assim, é bom lembrar, né, que quando a gente estuda um tema para falar, a gente é a primeira que escuta. E os temas sempre vêm nos chamar a atenção em tudo. O Cristo deixou os seus ensinamentos há 2000 anos e até hoje eles nos ajudam. E esse Sermão da Montanha, quem tiver oportunidade, lê ele inteiro. Ele é muito consolador. As bem-aventuranças. Tá bom, gente?
uma boa noite para vocês. E vamos aqui chamar o Daniel para a gente finalizar, tá? Quem é vivo sempre aparece. Boa noite. De novo. Obrigado, Graça. Maravilhoso. Olha só que audiência fantástica, né? Muito bom ter cada amigo aqui presente. Estou vendo comentários aqui, depois você também vai poder ver aqui. Vou olhar. Quanta gente querida aqui que nos prestigia, estuda com você, né? Com os palestrantes. E um tema muito, muito lindo, maravilhoso. E você falou realmente um ponto que até eu marquei aqui para não esquecer, né? Que era para marcar como atenção no comentário, né? Eu joguei aqui que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Você falou lá, eu escrevi para mim não esquecer. Realmente, né? Quanto a gente vê que na humildade a gente consegue perdoar, a gente consegue amar, a gente consegue servir, a gente consegue não reclamar muitas vezes do que a gente está passando, né? Se a gente parar para pensar, o coração ele nos traz, né? Acho que foi Aristóteles que você citou uma passagemzinha que era o pensamento, né? Uma ligação da tão bom a gente raciocinar. Ele fala, né? Ele traz a alma para a essência. Então é uma lição que eu acho que todos podem, com certeza, trazer para dentro de si, tentar vivenciar acima de tudo, né? Que isso é o mais importante, colocar em prática, porque não adianta também a gente ficar só lendo, ouvindo e não praticar, né? Isso aí, seguir os ensinamentos de Jesus, é seguir o que ele falou, né? É fácil? Não. Ele não prometeu facilidade para ninguém. Justamente, eu nunca falou que ia ser fácil, mas ele falou para aqueles que confiassem nele, né? Em Deus, no Pai maior, com certeza ia ter o entendimento e merecimento necessário. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né, de estarmos aqui na Terra, né, de passagem, brindar a nossa cidade, as nossas entidades, nossas lutas diárias, fazendo coisas que tirem da cabeça coisas ruins, que o maior dos problemas do nosso coração estando impróprio, não deixa a gente progredir, né? E o coração puro faz a gente se elevar. Então, que a gente tenha esse discernimento, né? É uma lindíssima lição. Obrigado por nos brindar aí com mais esse ensinamento, viu? Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal aí. Tá todo mundo ainda na tua escuta. Não, Daniel, eu que agradeço, né, a oportunidade de novo. E eu falo que eu fico nervosa para falar aqui, mas é um grande prazer a gente estar, tá? E agradeço a todos que estão ligados. E é isso aí, gente. Com Jesus, seguir nossa luta, tá? Que assim seja, Graça. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, que a gente possa se encontrar novamente em novas palestras, viu? Jesus te abençoe e gratidão Amém. Pelo carinho conosco, da casa, pelos seus trabalhos realizados. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, que Deus abençoe a semana de todos. Assim seja. Gostaria de agradecer em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, a todos os amigos trabalhadores que não nos encontramos diariamente, mas maioria aqui conosco. Sempre bom abraçar cada um, mesmo através da live. E quem sabe em breve a gente possa estar, né, nos encontrando. E que a gente possa nos ver na próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Boa semana, Jesus esteja no coração de cada um. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, gente.